Peixes, vamos para sua leitura então para o mês de março. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Apenas para dar um recado inicial aqui, como é que funcionam as leituras de tarô aqui no canal. Como eu tenho mais de uma atividade, eu vou fazendo as leituras durante o mês, tá? Então, se você quer uma prévia de como vai ser março, por exemplo, você tem que assistir as leituras anteriores. Ou, conforme eu vá conseguindo fazer, pode ser que eu consiga fazer antes. Então, as leituras vão valer a partir do momento que você assistir, tá? Então, as leituras são atemporais e eu também nem sempre vou postar todos os signos aqui, porque eu acredito que nós somos todos os signos, tá? Então, vai valer muito a pena você assistir aquele signo, os seus principais, ou então o título, primordialmente o título, que chamar a sua atenção, é uma mensagem que pode te ajudar no teu processo de autoconhecimento, na tua evolução, tá? Então, passado esse recado inicial aqui, a gente vai começar então com a psicografia. Você não é a sua vida hoje. O mapa não é o território, que é algo que nós aprendemos nos estudos de reprogramação mental. O que você vive hoje não é o que você é. Representa a experiência que você está tendo conforme a sua programação mental. Conforme aquilo que intencionaram muitas vezes contra você e que de alguma forma tem entrado no teu campo. As influências que nós entendemos que acontecem. Tanto é que a Astrea tem ali uma meditação no livro dos Mestres Ascensionados, onde há uma descriação da criação humana na sua vida. Ninguém tem o poder de determinar o que você vai ser, quem você vai ser. Porém, pelas nossas questões kármicas, de influências e de legitimidade que pode ter permitido, até mesmo dentro de você, ter permitido que algum mal entrasse na sua vida, muitas vezes pode contribuir para criar a tua realidade. Então você deve perceber que a sua vida não é um mal, que você não encarnou aqui para ser infeliz. Mas muitas vezes você pode ter aceito contratos por não se perdoar. Então, aqui há uma necessidade nesse momento de trazer uma descriação. Aqui eu estou falando, acabei não escrevendo mais. Uma descriação daquilo que criaram para você. Então, aí você tem que entrar no seu processo de autoconhecimento e descobrir quem você é de verdade. Tem pessoas que nasceram para ter vidas prósperas, mas não se sentem com permissão para tê-las. E tem pessoas que vêm falando sobre isso na internet, sobre a permissão. E muitas vezes a culpa é aquele contrato espiritual que eu firmei, acreditando que eu tinha que passar por todos os infortúnios, porque de alguma forma não fui leal o suficiente, não fui boa o suficiente, quando na verdade, se você parar para analisar aqui na 3D, normalmente a maioria das pessoas está aqui, ainda é 3D. Estamos num processo de transição, mas ainda é 3D. Ainda estamos aqui numa escola, e essa escola vem para quem precisa aprender. Tem pessoas que já estão sendo encarnadas aqui com uma evolução maior, mas muitas pessoas estão aqui acreditando que precisam pagar caro pelos seus erros. Realmente nada fica em vão. Porém, pode haver um arrependimento sincero, atitudes boas suas que podem te privar de passar por algo drástico que você, talvez até mesmo você, tenha determinado para que acontecesse com você. Então tem uma oração, não lembro qual é o salmo da Bíblia, que fala, eu não lembro qual é o salmo que fala, mas fala assim, no sentido de que
De que adiantará, Senhor, se me levarem? De que adiantará a minha morte? Como te servirei desta forma? Então aí, conforme tuas ações, você vai recebendo mérito e compreendendo que você pode se tornar alguém melhor aqui hoje e ser muito mais útil para a espiritualidade do que tendo um futuro drástico, uma situação gravosa na sua vida, porque você talvez não tenha sido bom em outra encarnação. Quando hoje você pode ser o melhor que você pode ser. Então aqui fale questões assim suas, perceber, observar, se autoanalisar e perceber aquilo que intencionam contra você e o que foi que você fez, que culpa interna que você tem para ter deixado isso entrar na sua vida. E também vale entender que o outro também faz mau uso do poder, quando ele tem de alguma forma uma porta de entrada para a sua vida e ele faz mau uso dessa porta de entrada. Isso não é justiça. Isso não é justiça, alguém, seja encarnado ou desencarnado, achar que vai equilibrar a balança te fazendo mal. Na verdade, o equilíbrio, ele é primeiramente interno. Equilibrando teus sentimentos, teus pensamentos, teu desejo de vingança, que muitas vezes a justiça não acontece pelo intenso desejo de vingança, quando isso não é justiça. Então, o desequilíbrio interno, mesmo que tenha sido o outro que tenha causado em você, quem pode resolver isso em você é você. Com ajuda, você pode pedir ajuda espiritual, ajuda terapêutica, de psicólogo, por exemplo, de terapeutas, do tipo de terapia que você gosta. Mas resolver, se purificar por dentro. O maior atendimento que você pode dar para Deus é se purificar por dentro, nas tuas ações. E isso significa que você não vai errar, que você não vai perder as estribeiras com os filhos, que você vai ter que se transformar num monge, numa freira. Isso não significa. Você vai ter que viver e você vai viver ainda erros e acertos. Mas dentro das condições que você vive hoje, você ser o melhor que você pode ser. E vivo, aqui encarnado, como você pode contribuir, tanto com você, com o seu processo, como contribuir com o outro também, sendo o melhor que você pode ser hoje. Então aí você procura se libertar das culpas, das coisas que você lembra. Tem coisas de vidas passadas que você não lembra e que você muitas vezes se culpa muito, até mesmo impondo severidade contra você mesmo. Mas algumas severidades são necessárias, sim. Por quê? Eu posso dizer assim, que se não tivesse havido severidades, acontecimentos complicados na minha vida, eu não teria me encontrado tanto quanto eu me encontrei hoje. E essa questão de encontrar em si mesmo e não mais no outro é uma das coisas mais terríveis que podem acontecer com você. Eu digo terrível por quê? Porque você está sempre ali com aquela família, com aquele grupo de pessoas, buscando ali se encontrar naquele grupo, naquelas pessoas, quando você não se encontrou por dentro. E muitas vezes vem verdades horríveis daquelas pessoas ali, e pode ser, por exemplo, pai, mãe, coisas horríveis mesmo que pode te desconstruir de uma forma horrível, mas é para quê? Para que você encontre, como a pessoa adulta que você é agora, encontre você mesmo, quem você é, independentemente da criação que você teve. E essa desconstrução dói, porque tudo que você lembra é aquilo que você reproduz, porque você estava dentro de um mapa alheio, onde a criação estava correspondente aos pensamentos, aos sentimentos, ao subconsciente daquelas pessoas. E crescer de verdade significa encontrar a si mesmo, encontrar quem você é de verdade. E aí você muitas vezes se obriga a deixar a família, deixar tudo que os outros querem, como por exemplo fez Buda, né? Que ele teve que, para se encontrar e se iluminar, ele deixou estruturas para poder se transformar naquilo que ele se transformou e como ele é lembrado até hoje.
E aonde ele encontrou isso, não foi pensando em ir em busca, que a maioria das pessoas faz, quando, eu quero um sucesso, e que não há nada de errado, eu também quero. Todo mundo quer um sucesso, né? Se dar bem no trabalho, na profissão, em todas as questões da sua vida. Todo mundo quer. Mas, às vezes, a gente precisa encontrar a gente mesmo. E quando for esse sucesso, sentir que, independentemente de alguém estar me olhando, eu tenho esse sucesso. Porque ele parte de mim. E aí ele se transborda, ele vem pra fora. Então, independentemente do que tenham feito contra você e tenham colocado na sua cabeça que você não é boa o suficiente. Então, pessoas vêm, os inimigos de vidas passadas, os encontros vêm ali tentando de todas as formas possíveis tirar de você o que há de mais precioso na tua vida, que é ser você mesmo, você mesma. Ser autêntico. Como você ousa isso? Nesse mundo tão falso. Então, o que eu senti aqui foi muito forte a leitura aqui pra mim, tá? Até agora eu escrevi 2 frases e veio tudo isso. Você é alguém muito importante. Pra quem? Pra você. E é essa importância que transborda. E isso não vem de querer a validação do outro, do lado de fora. Não tiver, deu 0 visualizações, eu vou fazer leituras porque eu gosto mesmo de fazer isso. Eu gosto de fazer. É óbvio que tem um limite pra gente continuar numa coisa que não tá dando certo. Aí, às vezes, também é uma forma de o mundo te mostrar que você pode mudar de direção. Mas quando você faz um artesanato, você faz algo, primordialmente quem gosta é você. É nesse sentido que querem dizer, sabe? Pra você, aqui, signo de peixes. Eu vou tirar aqui não vou tirar, o tarô de hoje agora, só um pouquinho. Bem interessante a sua leitura aqui. Então, é muito difícil às vezes. Nossa, quando fazem coisas muito feias pra nós, como é difícil deixar pra trás. Como é difícil esquecer. Como é difícil esquecer o erro que você teve, que você cometeu. Quem não errou, que tire a primeira pedra. Porque, muitas vezes, uma experiência eu tenho pra contar pra vocês, assim. Eu tive experiências tanto de meditação quanto consulta com preto velhos, mais de uma consulta eu tive, onde aquela pessoa tinha, assim, uma mediunidade bem forte, e ali eu tive várias respostas sobre o que eu fui em vidas passadas. E ali estava uma parte de uma chave mestra para trazer mudanças, para compreender, eu fiz aquela consulta, tem aquela experiência, então você vai encaixando as suas peças, até porque você não recebe todas as peças de uma vez só. E aí uma das vidas, na maioria das vezes eu fui bruxa, sacerdotisa, tá? E lá pelas tantas eu decidi que eu iria ser padre. Por quê? Porque aqui com a sua consciência que você tem aqui e agora, você pode julgar uma egrégora, julgar, por exemplo, os evangélicos, julgar quem quer que seja, qualquer religião. Você pode julgar qualquer religião. Até porque, às vezes, as pessoas se comportam com desculpas de uma forma inadequada para conosco, né? E que eu não estou falando só de religião. O time que você é o contrário ao seu. Você pode ser, assim, fanático em várias coisas, né? Mas lá pelas tantas, o seu eu superior decide que você vai ser aquilo que você julga. E isso já é uma das questões muito abordadas na lei da atração. Que eu acabo sendo aquilo que eu julgo, certo? Então, certa vez, eu saí desse trabalho, na maioria das vezes eu estive ligada às deusas, eu estive ligada à espiritualidade maior, mestres ascensionados e as egrégoras de bruxas, né? E lá pelas tantas eu resolvi ser padre, tá? E assumir aqueles contratos espirituais, né? Aquelas coisas, aqueles votos, por exemplo. Então,
para depois, nessa encarnação, por exemplo, eu retornar aquilo que eu era. Já fui também, sabe aquelas novelas que a gente assiste, que tem aquelas beatas que julga todo mundo, aponta o dedo, só falta botar Jesus na cruz, né? Aquelas coisas, eu já fui isso também, tá? Mas a minha essência era justamente a bruxaria, tá? Ser sacerdotisa mesmo. Conhecimentos ocultos, ocultismo, vem desde os primórdios e meditação também, tá? Eu já fui um carequinha meditando em cima da montanha. Então, o que eu posso dizer pra vocês, assim, ó? Não julga, não adianta julgar, né? Tenta, e é difícil, quando a pessoa vem diretamente nos fazer muito mal, é difícil não julgar, né? Até porque as pessoas nos dão raiva, às vezes é normal. Então, sentir raiva é normal, o problema é ficar nesse estado muito tempo. Sentir raiva, julguei e tal. Daqui a um pouco você é só isso, aquilo, dá uma xingada, daqui a pouco você volta e retorna pro seu centro. Quando você retorna pro seu centro mesmo, se acalma, você percebe ali que aquela experiência com aquela pessoa pode querer te dizer alguma coisa. E aí, uma as pessoas que vieram mais me incomodar nessa encarnação, o incômodo que eu tinha em relação a elas, e esse julgamento, até pelas minhas escolhas, vem justamente de um eu do meu passado. Que eu não gosto, a minha alma não gosta. Mas eu quis ser aquilo ali. E dentro do contexto que eu estava, que voltamos ali, o mapa não é um território, ali eu estava naquela experiência, eu não era. Eu estava naquela experiência. Eu estava padre. Para quê? Para aprender certas coisas. Então, essa severidade, muitas vezes, quando a gente assume uma egrégora, e eu não tô falando só de religião, tô falando de egrégoras, de times, de empresa. Ali, você tem as experiências com as pessoas que podem dizer muito de respeito a você. E aí, você reconhecendo, integrando esta sombra, que aqui é uma questão alquímica, você reconhece, você aceita, você entende quem é essa sombra que diz algo, alguma coisa, se tem um incômodo, muitas vezes quer dizer algo sobre você. É uma face minha que eu odeio, que eu não aceito. Então eu entendo que, de alguma forma, eu tive esse arquétipo. É como no tarô, nós temos os arquétipos em nós. Nos arcanos maiores, nós temos esses arquétipos em nós. Então, ali nós passamos por fases, né? Nós entendemos ali que existe uma jornada do herói, para um encontro com nós mesmos, tá? Então, ficar julgando o outro porque ele está no arquétipo disso, daquilo, assim, é uma grande besteira. É uma grande bobagem, tá? Então, aí, quem é que tá te incomodando? Olha para essa pessoa, entende, tenha compaixão. E se você sentir que existe esse incômodo, né? Eu aceito que em mim pode haver algo nesse sentido que me incomoda muito. E a sombra também, eu senti de falar aqui, ó, a sombra às vezes pode ser o julgamento. As pessoas, por exemplo, não tem aquela história de que iriam apedrejar a Maria Madalena, ou até mesmo a história de Jesus, a crucificação, muitas pessoas contra ali. Aquele pode ser um estado de sombra, a situação, não a pessoa em si, mas a situação também. Por isso que é muito complexo. Nem sempre o encontro com o outro, o incômodo que o outro me gera, necessariamente é um arquétipo que eu vivi. Às vezes, quer dizer a situação vivenciada com outra pessoa que me propicia um olhar diferente. Por isso que a gente não tem que ter receita de bolo. Às vezes, eu gosto da constelação familiar, porque traz à tona muitas coisas. Eu não gosto quando deixam as coisas sem resolver, com um portal aberto sem resolução efetiva. Muitas vezes, não, uma vez só, uma sessão não vai ser suficiente, tá? Então, eu não gosto quando deixam sem a resolução efetiva ali, tá? Então, assim, e o olhar das coisas, né? Às vezes tem que ser mais profundo, às vezes é vida passada mesmo, às vezes é um arquétipo que eu vivi mesmo, entende? Iluminação, olha só. A iluminação aqui, pra você, peixes, olha só como pessoas ali no início da fila, lá embaixo, estão assim,
morrendo, parecendo um zumbi, elas não aguentam mais. E olha como cada degrau e cada passo que dão nesse monte para subir, as pessoas vão se iluminando ali. Porque elas vão saindo do mapa, do local, da egrégora onde é a sua origem e vão em busca da sua jornada, mas primordialmente nessa busca, em busca de si mesmo. E aqui você passou, signo de peixes, por algumas torres aí, ou uma torre muito severa para que você deixasse para trás pessoas e situações. Você teve que aceitar e entender, e ainda assim não odiar. Porque aqui a gente já fala de um processo de iluminação, que é decorrente de um acidente supremo. Tudo se desmanchou, tudo veio abaixo. Desejo, vamos entender aqui. Você entendeu que os seus desejos não estavam baseados no eu sou, estavam baseados no mapa, no contexto que você vivia. Se dizem para mim que a única forma é fazer concurso público, de ganhar dinheiro. Se dizem para mim, eu vou aceitando aquilo ali como uma sugestão hipnótica, uma programação mental, e aquilo vai sendo instalado na sua mente. E lá pelas tantas você compreende que você não está ganhando dinheiro e você não está conseguindo ficar porque você está, de alguma forma, ali entendendo que existe só aquela forma de ganhar dinheiro, mas não porque no fundo você sente que você é uma pessoa que tem muitas ideias. Mas aí você pode tentar colocar alguma ideia em prática, muitas vezes, com uma programação de que você, se eu tô dando um exemplo, tá? Não tem essa autorização porque aqueles que são mais velhos, aqueles que vieram antes, e que muitas vezes não é por mal, te disseram que era dessa forma que você deveria ganhar dinheiro, e você diz, ok, você inconscientemente diz, ok, papai, mamãe, tio, titia, ancestrais, eu vou ganhar dinheiro dessa forma. Então aí é como se você entendesse que os teus desejos estavam alinhados muito ao que os outros determinaram que era para você. E aí, mas lá pelas tantas, mas eu gosto tanto de cantar, que às vezes é uma coisa difícil para as pessoas ganhar dinheiro, né? Porque tem que se abrir realmente para as experiências, para a vida e se abrir mesmo para essa possibilidade e perder a vergonha e tudo mais. Então, mas disseram que esse tipo de coisa era coisa disso, daquilo, de pessoas assim, sabe? E como às vezes é difícil e as pessoas, eu vou fazer uma programação, a pessoa vai lá, faz aquela programação mental, reprogramação rapidinha, assim. Uma tacada só. Às vezes funciona, muitas vezes também não funciona. Porque você tem que ir vendo como é que reverbera na sua vida do lado de fora, tá? Então, aquilo que nunca morre é o seu espírito. Você é uma soma de experiências, você tem muitas habilidades, inclusive de encarnações passadas, você é a soma de todas essas experiências, mas existe uma essência primordial que ela é sua, que ela é luz, ela é iluminada. E essas questões, esses impedimentos, esses empecilhos, essas pessoas que dizem para nós que nós não podemos, são o quê? A nossa sombra. Aquilo que quer impedir de alguma forma a nossa luz. Então é isso que a gente acaba indo, os ocultistas vêm muito a trabalhar as suas sombras, porque entendem que é a partir de você que você muda a sua realidade. Então aqui é a preocupação com base em desejos que você pode não ter alcançado, aqui, peixes, porque não eram para você, não diziam respeito à sua essência, ao seu eu sou. E aí, às vezes você vai parar para analisar, tem algumas pessoas que se você pedir para ela escrever o que ela gosta de verdade, ela pode dizer, eu gosto disso, gosto daquilo, mas muito, e eu conversei isso com uma criança hoje, sobre, por exemplo, né,
Na escola tem muito esses filmes agora, videogame, tudo é com base em monstrinhos, né? Em suspense. Todo mundo fala da mesma coisa, então é como se todos tivessem que assistir a mesma coisa. E eu disse, que tal você observar se você realmente gosta disso? E se você observar que isso pode ser uma sugestão que você está acolhendo para sua vida, se você assistir isso, se realmente é isso que você gostaria para sua vida e de criar para você. Mas todo mundo assiste, mas você não é todo mundo. Tá na hora de começar a pensar na sua própria personalidade. Quem você é de verdade? Será que você está realmente alinhado a um desenho onde tem músicas de suspense, de horror e tudo mais? Onde vai te trazer uma energia de tristeza, de depressão? Será que você está alinhado a isso? Ou você está sendo influenciado pelo meio? Né? Então é aonde a gente vai deixando as pessoas adentrarem, é o que a gente estava falando, adentrarem na nossa mente. Então a sua preocupação aqui, muito hoje, eu sinto que é alinhado a coisas que você não conquistou, mas que estavam baseados naquilo que os outros diziam. Você até pode querer de fato um concurso, você pode até ter de fato querer isso. Mas entenda que você precisa aqui nesse momento, estão pedindo para você fazer cair por terra. Seu tio, sua tia, que é aquela pessoa super impositiva, seu pai disse, olha aqui, ó, você tem que passar num concurso. Mas passar num concurso não é todo mundo que passa o tempo todo, certo? Você pode conseguir um emprego, você pode ir lá e mesmo assim você depende do outro para ir para isso, tá? Você tem que ser assim. E muitas vezes a tua essência está ligada a outra coisa, precisa de uma coisa mais artística, tá? Você pode gostar dos dois, eu tenho o meu lado formal. Eu gosto, inclusive eu me olho no espelho, eu me vejo e me sinto eu mesma quando eu me visto de uma forma formal. Com uma alfaiataria, por exemplo. Mas eu também me sinto muito bem quando eu uso um short, um chinelo. Dependendo da ocasião, eu me sinto também eu. Quando eu uso uma calça mais larga, assim, uma roupa mais despojada, eu me sinto exatamente eu. Mas eu me sinto ali para aquele momento, né? Então eu posso ter vários gostos, eu posso ter diversidade em mim, eu posso ser, mas aqui muitas coisas que podem não estar dando certo é porque não estão alinhados com o teu eu sou. Então, por exemplo, vamos falar assim, de concurso de justiça. Tá? Você tem que fazer isso não porque você quer agradar o outro. E isso veio muito sobre a questão de sucesso. Se não estiver ninguém olhando, mas você passou nesse concurso, seu pai, seu tio, ninguém mais existe, não estão mais vivos, não estão mais aqui com você, você está numa sala onde você sabe, não há nada, não existe ninguém. Mas eu passei nesse concurso. Isso te faz feliz, de verdade? Isso é um exercício. Imagine-se em meditação num local onde sua família não existe. Vá-se fazendo respirações onde você vai liberando e se desprende exatamente de todas as pessoas ao teu redor. Faça essa meditação. Respire várias vezes e vai soltando tudo. E você está nessa sala. Não há ninguém. Existem holofotes em cima de você. Mas é só você com você. Eu passei nesse concurso. Nesse exemplo que eu dei aqui para vocês. Eu estou feliz de verdade. Se você está feliz por essa conquista, você sente no seu coração que vibra como verdade, isso é seu. Estão pedindo isso para você. Se autoanalisar. Breves momentos ali, antes de dormir. Hoje eu estou ganhando muito bem numa situação ali onde meu pai e minha mãe sentem muito orgulho de mim, mas eu adoraria fazer alguma coisa a mais. Você pode, de repente, fazer essa coisa a mais. Trazer coisas que te trazem prazer, amor. Ok? Encher a tua vida de amor e de colorido. É o que estão te pedindo aqui. Que os teus desejos estejam alinhados ao teu eu sou. E esse é um exemplo tão simples de... Você está passando por um despertar de consciência, é isso que está vindo aqui. Você está passando. Então, algumas imagens, mensagens estão confusas porque nesse despertar de consciência ainda existe o velho eu sou. O velho eu que é alinhado com as experiências que dizem que eu tenho que ter, com um meio onde eu estou sendo influenciada. E existe o meu eu sou.
e eu olho para algo e brilha nos meus olhos. Eu amo pegar um monte de coisa, de restos de materiais e criar uma coisa extremamente louca, assim, que todo mundo diz, nossa, foi você que criou depois, né? Uma arte, uma estátua. Esses dias, meu, gente, eu tava pensando em fazer, nossa, eu vou comprar umas argilas ali, vou olhar na internet, porque eu tenho a impressão de que eu já fiz isso, de produzir jarros de barro, né, para enfeitar a casa, por exemplo, né, para trazer ali a coisa diferente para dentro da minha casa. Então, eu tive essa vontade do nada, assim. Atenda às vontades que chegam para você, signo de peixes. Vamos lá, então, aqui. Vamos lá, a gente vai ver, acho que vai vir outra mensagem agora, tá? Pra gente não ficar na mesma. Peixes, o que temos pro signo de peixes? Opa, ficou uma carta aqui. Ai. Então, não tem aqui uma previsão pra você, né? Mas tem aqui alguém que anda preocupado por não ter conquistado aquilo que faria a sua família te olhar diferente. Não se preocupe mais com isso. Especialmente para quem sofreu isso aqui, tá? Eu senti de falar aqui pra você. Eu descobri que minha mãe e meu pai fizeram algo comigo muito negativo. Eu não quero falar coisas que pesem na leitura aqui agora, tá? Senti de não falar isso, sim. Vou pegar essa que caiu, então. Olha só, felicidade. Não posso mostrar. Tem uma mulher aqui, tá? Que ela está, assim, com o corpo à mostra e tem muitas crianças. Ela está no meio de crianças e ela está, assim, com as mãos para cima, muito feliz. Então, aqui estão te pedindo para trazer felicidade, harmonia. Minha família entende que você precisa ser casada com alguém para que você seja uma rainha, uma imperatriz do seu lar, enfim, e que você precisa estar alinhada assim com essa realidade. E aí, no final das contas, você gostaria mesmo, de verdade, brilha nos teus olhos, pegar uma mochila e ir viajar pelo mundo. E o dia que você resolver que quer ter um relacionamento, mas com alguém que vale a pena. E aí, muitas vezes, por essas questões aí alheias, você pode acabar se colocando num relacionamento ruim, porque a sociedade diz, eu tenho que ter um relacionamento. Na verdade, você tem que se alinhar com as coisas que te fazem realmente feliz, que brilham nos teus olhos. Sem deixar de esquecer que, às vezes, sim, porque dentro desse contexto, por exemplo, de viagem, vai ter alguma parte dessa viagem que eu vou ter que atender ali algum requisito, alguma situação, por exemplo, no aeroporto, aquela burocracia, ficar em fila, vai ter coisas que eu vou ter que fazer que não estão, assim, alinhados com toda essa felicidade, que são as partes chatas das coisas, ok? Então, assim, eu não tô falando pra vocês fugir de responsabilidades, não tô falando pra você se transformar num louco, numa louca, mas alinhar aqui, aliar coisas que te tragam felicidade, harmonia e prazer. E que, muitas vezes, as pessoas começam aquilo ali como se fosse algo, isso é secundário, e pode se transformar numa profissão, por exemplo, tá? Com o andar da carruagem, surgindo possibilidades, oportunidades, as coisas vão se transformando para você. Então, aqui fala para você ter um tempo, para você ter um passatempo, e assim, ó, fala de um passatempo, assim, olha só. Passatempo. O que você pode alinhar aí que seja um passatempo que te traga harmonia e prazer, ainda que você tenha, por exemplo, você num concurso ali que todo mundo quer. Não posso sair largando esse concurso assim, certo? Preciso viver, tem despesas e tudo mais, mas dentro de um tempo ali, você tira pra você algo que te dá real prazer, tá? Indecisão. Você pode estar indecisa aí de começar alguma coisa ou de dar continuidade a alguma coisa aqui. E você guarda, assim, essa caixinha aqui, ó.
Você guarda aqui, você não conta pra ninguém coisas que você gostaria de fazer de verdade. Você deixa ali, por quê? Porque você tem medo de ser julgada. Eu tenho medo de falar que eu gostaria de ser artista de TV, de novela. Ah, eu gostaria de cantar, eu gostaria... Então assim, ó, siga a sua intuição. Você recebe aí uma orientação, siga a sua intuição. Ah, eu não posso mostrar isso aqui também, porque tem questões de criança aqui, tá? Intuição. Aqui, siga a sua intuição para realizar coisas que te deem prazer, porque é aí que está a sua prosperidade, tá? O amor singular, que aqui não se refere a um homem e uma mulher necessariamente, mas aqui estamos falando de coisas que te trazem felicidade. Aquele amor, aquele brilho nos olhos, alguma coisa você deve lembrar. Às vezes quando você era criança, você deve lembrar. Ah, eu gostaria de produzir roupas, de desenhar roupas e de materializar aquela peça de roupa, ou seja, a costura, né? E vender aquilo, de coisas assim que eu gostaria realmente de fazer. Aí você vai alinhando isso e daqui a um pouco se transforma em algo positivo que fica na sua vida, sabe? Então aqui me fala de inocência, a inocência é a sua verdade, a sua forma despida desse mapa, às vezes de uma família onde teve muita tragédia, muita dor, muito sofrimento, roubo energético e todas essas coisas que a gente vê aí acontecendo, sabe? E pode daí sim, a partir de você trazer essa energia do amor real e verdadeiro para você, surgir inclusive um amor que pode até já estar à espreita, porque tem uma carta aqui, amor à espreita. Algo mais doce, mais sincero, que não está alinhado aos padrões da sua ancestralidade. Porque a verdade que você coloca para fora é amor. De dentro de você brota amor. E aquelas pessoas que ficam ali só muito criticando, julgando, apontando o dedo, dá um tempo para essas pessoas agora. Se afaste desses contextos familiares que te colocam em estado opressivo, tá? Peixes, eu senti que é isso, tá? Senti que a gente pode fazer aqui o oráculo dos anjos pra gente finalizar a sua leitura, tá bom? Então, traz aí uma doçura, uma alegria pra sua vida. Eu não tenho muita coisa. O que você tem aí pra você fazer um artesanato? O que você tem aí pra começar a pensar um planejamento? Se você tem dinheiro pra fazer algum tipo de aula, de alguma coisa que você gosta, faça algo que te traga ali, inclusive amizade, sabe? Aquele momento ali onde você vai tomar um café, naquele intervalo daquele curso ali, seja do que for, de música, aí você vai conversar com as pessoas. Traga esse tipo de experiência para a sua vida, tá? Arcanjo Jeremiel, superando dificuldades. O pior agora está atrás de você e está superando os desafios anteriores. E aí, a gente falou de despertar de consciência. Você pode ter esse despertar, pode ter caído torres aí com família, com situações, com pessoas importantes para você. Você se despertou, você viu quem essas pessoas são de verdade. E agora estão te pedindo para você se reencontrar. Que aqui houve uma desconstrução e agora o renascimento é como a flor de lótus. Ela parece que brota do nada, mas na verdade lá na lama ela já estava acontecendo uma alquimia, uma criação, até que ela emerge linda, maravilhosa, mas ninguém viu como ela estava ali crescendo no fundo da lama. Então é isso aí que estão falando para você, de um renascimento com base em coisas que te tragam brilho, te tragam prazer, te tragam harmonia, para que você tire o seu foco das coisas que não foram legais. Então, Arcanjo Metatron, e isso já até é uma coisa que tá ficando, não é uma coisa, tá desconstruindo agora, já está ficando para trás, já está realmente ficando para trás. Crianças, Índigo e Cristal, e falou bastante de crianças, de você lembrar das coisas que você gostava de fazer quando era criança, brincar com crianças também. Ó, crianças, Índigo e Cristal, você pode ser índigo, inclusive, né, dependendo da idade aí, ou lidar com crianças cristal. Você tem um vínculo com crianças em particular, pode ajudar crianças mais sensíveis,
Você pode aí também trabalhar com crianças, se você tem uma possibilidade de fazer isso, tá? Ou trabalhar a sua própria criança interior, trazendo de volta a criatividade. É como assim, vamos comemorar ali, né? Essa estação e vamos, uma forma de ritualística, né? Fazer desenhos nos ovos, assim. O que vem da nossa inconsciente pra gente fazer um ovo. A gente fala muito de usar o ovo para quebrar a magia, né? Para tirar a magia. Mas utilizar de um ovo ali como uma forma de criar ali um espaço para Páscoa, onde aquilo que eu quero criar, né? E fazer aquele desenho ali é uma forma de magia. A gente está desenhando ali, pintando um ovo colorido, é isso que eu quero para minha vida. Por exemplo, você criar colocar no seu altar esse ovo, né? Deixar por alguns dias ali como forma de comemoração, tá? Da Páscoa, do Renascimento, né? Então aqui é uma sugestão para você. Arcanjo Uriel, e aí você faz com crianças, né? Isso aí. Arcanjo Uriel, você sabe o que fazer. Confiar em seu conhecimento interior e agir sobre ele sem demora. Então você sabe, você intui. Às vezes você pode se sentir culpado. Não vou fazer isso agora porque eu tenho muitas coisas, eu tenho muita roupa para lavar, eu tenho coisas. Faça, mas faça alinhado com coisas boas. Por exemplo, agora, no final da tarde, hoje é domingo, eu vou ir lá no final da tarde, pegar um sol, colocar os meus pés no gramado, na orla, né, ali, e vou me alinhar ali com a natureza, me colocar num estado de prazer, sem pensar em nada no que eu tenho que fazer, porque amanhã é um outro dia, segunda-feira começa várias coisas de novo, né? Então é isso, traga prazer para sua vida. Signo de Peixes, eu espero que você tenha gostado dessa leitura. Até mais!